Olá, pessoal. Vocês sabiam que algumas infecções podem estar relacionadas ao desenvolvimento do diabetes? Nesse vídeo eu vou explicar como infecções virais, como por exemplo a rubéola congênita, a hepatite C e até mesmo o COVID-19 pode desencadear ou agravar o diabetes tipo 1 e tipo 2. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Então já clica no botão de se inscrever para receber notificações dos próximos vídeos. E quando a gente fala de infecções virais, gente, as infecções virais, principalmente por enterovírus e vírus do herpes, eles têm sido associados ali ao desencadeamento de reações autoimunes que levam ali ao desenvolvimento do diabetes tipo 1, tá? Esses casos destacam o papel potencial de fatores infecciosos ali na patogênese do diabetes e a necessidade de uma compreensão mais aprofundada das interações entre vírus e células pancreáticas, tá? E o primeiro exemplo que eu deixo aqui, que não preocupa tanto, né, nós brasileiros, mas que em alguns países ainda está disponível, né, ainda acontece, que é a rubéola congênita, né? A infecção ali por rubéola congênita, ela foi associada ao desenvolvimento de diabetes tipo 1, que geralmente se manifesta ali antes dos 5 anos de idade. Se estima que cerca de 1 a 6% dos indivíduos com síndrome de rubéola congênita desenvolva diabetes na infância ou na adolescência. Além disso, estudos indicam que pacientes com rubéola congênita também podem desenvolver diabetes tipo 2 mais tarde na vida. Tá? Felizmente, né, graças à ampliação dos programas de vacinação, a rubéola congênita ela se tornou uma condição praticamente erradicada em muitos países, inclusive no Brasil, né, onde o último caso de rubéola no país foi em dezembro de 2008, né? Então, reduzindo assim significativamente sua contribuição para o desenvolvimento do diabetes em todo o mundo. Uma outra infecção, né, que ela pode estar presente e está associada ao diabetes é o vírus da hepatite C, né? Grandes estudos demonstraram que a infecção pelo vírus da hepatite C está associada a um aumento do risco de diabetes tipo 2. Tá? Esse aumento de risco é observado mesmo na ausência de doença hepática grave, embora o risco seja maior em pacientes ali com cirrose. Tá? Outros fatores que aumentam o risco de diabetes em pacientes com vírus da hepatite C inclui o índice de massa corporal elevado, histórico familiar de diabetes, idade avançada, doença hepática mais grave e sexo masculino. Tá? Além disso, o diabetes é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de cirrose hepática e carcinoma hepatocelular em pacientes ali infectados pelo vírus da hepatite C. Tá? Como é que é feito o rastreamento e associação com resistência à insulina? Então, dado o risco aumentado de diabetes em pacientes com essa doença, é recomendado rastrear rotineiramente a presença de diabetes nesses indivíduos. Então, pacientes com diabetes e hepatite C apresentam resistência à insulina no fígado e nos tecidos periféricos. Essa resistência à insulina ela está presente mesmo na ausência de disfunção hepática ou antes do desenvolvimento do diabetes. Tá? A resistência à insulina nesses indivíduos, elas podem ser causadas por inflamação induzida por citocinas, como o fator de necrose tumoral alfa ou a proteína quimiotática de monócitos 1, né, que ali são liberadas pela inflamação hepática induzida pelo vírus da hepatite C. Tá? E aí, qual que é o impacto do tratamento? Os estudos demonstraram que agentes antivirais de ação direta que erradicam a infecção por hepatite C estão associados a melhorias ali no controle glicêmico em pacientes com diabetes, como a redução dos níveis de hemoglobina glicada e menor uso de insulina. Tá? Tratamento do diabetes em pacientes com hepatite C, ele deve ser preferencialmente incluir a metformina ou as glitazonas, né, já que estudos sugerem que esses medicamentos eles podem reduzir o risco de carcinoma hepatocelular, morte relacionada ao fígado ou necessidade de transplante hepáticos em pacientes infectados pelo,
pela hepatite C. E por fim, falando sobre a relação entre Covid-19 e diabetes. Tá? Estudos demonstraram que infecções por Covid-19 estão associadas à hiperglicemia e ao surgimento de novos casos de diabetes. E vários mecanismos podem explicar essa associação, pelo menos 6. Tá? E o primeiro deles é a hiperglicemia induzida por estresse, né? O diabetes ele pode ser secundário à hiperglicemia induzida pelo estresse agudo associado à doença. Esse fenômeno ele já foi observado em outras condições agudas, incluindo infecções. Tá? O segundo mecanismo é o diagnóstico de diabetes pré-existente. Então, a infecção por Covid-19 pode ser a ocasião em que o diabetes pré-existente é diagnosticado pela primeira vez. O terceiro mecanismo é o dano direto às células beta. Tá? O vírus da Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele pode causar danos direto às células beta-pancreáticas, levando ali a uma redução da secreção de insulina e hiperglicemia. O quarto mecanismo, a pancreatite secundária, né? O Covid-19 ele pode levar à pancreatite, afetando indiretamente a função das células beta, tá? Quinto mecanismo, a tempestade de citocinas, a resposta imune exacerbada, né, que a gente chama de tempestade de citocinas, que é observada em infecções graves como a Covid-19, pode prejudicar a função das células beta de forma indireta. E o sexto e último mecanismo, o uso de corticoides em altas doses. Então, tratamento de pacientes com Covid-19 grave ali frequentemente inclui doses elevadas de glicocorticoides que podem induzir, consequentemente, hiperglicemia e o diabetes. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Esse vídeo é bem mais curto do que o de costume. Se você gostou, deixa o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidades os conteúdos. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a essas causas de diabetes atípicas, né? Falando um pouquinho melhor sobre outras causas. Então, nos acompanhe, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.